Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quinta-feira. E olha só, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Que quinta-feira é essa, torcedor? Muitas informações, a gente vai trazer tudo para você neste Fala Gigante. Inclusive vamos correr aqui na introdução para que você possa ficar por dentro de tudo e esse vídeo não se prolongue muito. Então, já para começar, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 68 mil inscritos e para isso precisamos da sua ajuda, então aperte aí o botãozinho inscrever-se. Além disso, deixe também o seu like aqui embaixo. Vamos colocar uma meta aí de 2 mil likes, joinha, gostei, como você preferir chamar, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Como a gente já falou no início do vídeo, realmente uma quinta-feira muito agitada logo de manhã. Para vocês terem noção, temos novidades tratando da regularização do Alex Teixeira, boas informações. Na madrugada desta quinta, tivemos novidades se tratando de uma saída do Getúlio para o futebol japonês. O Everton muito perto de acertar com o Internacional, inclusive se tratando de Inter, 2 jogadores do próprio Internacional estão perto de acertar com o Vasco da Gama, um lateral esquerdo e um atacante, inclusive sendo esse atacante do Barcelona, que vai rescindir com o Inter e fechar com o Gigante da Colina. Vamos falar também sobre esse processo judicial que saiu nas últimas horas, que faz com que novamente os ritos da SAF venham a ser suspensos. Falar sobre Vasco CRB, o que não falta é informação, para você. E é claro, para que você fique por dentro de tudo isso que aconteceu nessa quinta-feira, fique até o finalzinho do vídeo e não perca nada, porque está imperdível. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu iria começar aqui falando sobre esse processo da judicialização da reunião no Conselho, mas eu quero começar com notícia boa para melhorar um pouco esse clima do Fala Gigante. A gente vai deixar para explicar completamente tudo o que aconteceu sobre essa judicialização da reunião no Conselho Deliberativo mais para frente. Quero começar primeiro falando sobre Alex Teixeira, regularização da FIFA, porque pela parte da manhã tivemos a informação que a FIFA liberou finalmente o Vasco para inscrever atletas depois de pagar o transfer ban. Só para contextualizar, lembrar a vocês, o Vasco não pagou uma dívida que tinha com o Ricardo Sapinto no valor de R$1.400.000 desde o ano de 2020. Ricardo Sapinto nesses últimos dias acionou a FIFA e o Vasco acabou indo parar no transfer ban, ou seja, não poderia regularizar nenhum atleta. Pagou durante essa semana, na segunda-feira. Hoje, pela parte da manhã, a FIFA liberou o Vasco do transfer ban e o clube, no caso, precisaria agilizar para regularizar o Alex Teixeira, no caso, cumprindo esse prazo até amanhã, para que no domingo ele possa entrar em campo contra a Chapecoense. E agora há pouco, minutos antes de iniciar essa gravação, eu tive a confirmação que o nome do Alex Teixeira vai aparecer no bid da CBF em alguns instantes, muito provavelmente, inclusive, no momento que vocês estão assistindo a esse vídeo, até mesmo o nome do Alex Teixeira já bidou, ou seja, está regularizado para enfrentar a equipe da Chape domingo contra a Chape no nosso Caldeirão, fazendo a sua reestreia com a camisa do Gigante da Colina. Então, uma notícia boa aí, né, neste Fala Gigante, para empolgar você, torcedor vascaíno. Falando agora sobre saídas e chegadas, eu quero começar falando sobre saídas. Além do Getúlio, quero começar falando sobre o Everton. O Everton, a informação que a gente tem é que ele está muito perto de fechar com o Internacional. O Everton pertence ao RB Bragantino, estava emprestado ao Vasco até o final da temporada, porém perdeu espaço. Hoje é o terceiro lateral direito do elenco, atrás do Leonardo Matos e do Gabriel Dias, e pela necessidade do Internacional em contratar alguém para a posição, viu no Everton uma boa oportunidade. Vai contratar o jogador nos mesmos moldes do Vasco da Gama, um empréstimo com o RB Bragantino até o final da temporada, também com passe fixado. Então o Everton, no caso, estará rescindindo no Vasco para fechar com o Internacional. Informação que a gente teve ontem na parte da noite é que os clubes já trocam até mesmo documentos muito perto
da contratação ser oficializada. Hoje, muito provavelmente, o Everton não deve nem entrar em campo contra a equipe do CRB, nem sequer ser relacionado para a partida. Ontem também tivemos informações se tratando de Getúlio. Ontem não, nesta madrugada de quinta-feira. Uma notícia que surpreendeu. O Getúlio hoje também está emprestado ao Vasco da Gama, em moldes semelhantes ao do Everton, mas pela Tombense. A Tombense emprestou o Getúlio para o Vasco da Gama até o final desta temporada. Porém, o Getúlio recebeu uma proposta do Vente Forest Kufu, um clube da segunda divisão do campeonato japonês, uma proposta que interessou ao Getúlio, interessou a Tombense, clube no qual tem o seu passe associado, e ele estará de saída do Vasco da Gama. Informação aí do jornalista Vene Casagrande, que em breve os clubes vão oficializar. Ou seja, o Getúlio, que na minha opinião deve ser o titular do Vasco, deveria pelo menos, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião é melhor do que Raniel, estará de saída, e o Vasco agora contará no elenco apenas com Raniel e Aguinaldo para serem os centroavantes da equipe. Você é a favor da saída do Getúlio, do Everton? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque dois atletas estarão de saída nesses próximos dias. E com relação às chegadas, temos informações se tratando de dois atletas que devem estar chegando aí no Gigante da Colina. Lateral esquerdo Paulo Vitor e o atacante Gustavo Maia. Ambos atualmente estão no Internacional. O Clube Gaúcho, nesta manhã de quinta-feira, através de dois portais muito fortes no Internacional, confirmaram a procura do Vasco da Gama e, segundo informações, não irão dificultar a saída desses dois atletas. Primeiramente, sobre o Gustavo Maia. Ele é um ponta esquerda de 21 anos e 1,68 m. Um jogador pequeno, liso, que parte para cima e pertence ao Barcelona. Ele fez toda a sua base pelo São Paulo no ano de 2020, pelo grande destaque que sempre teve nas categorias de base, foi vendido para a equipe do Barcelona pelo valor de 4,5 milhões de euros na época 2020, na cotação 27 milhões de reais. Como eu falei, sempre foi um destaque. Com apenas 19 anos, foi vendido por 27 milhões de reais. Pelo Barcelona, logo quando chegou, foi para o Barcelona B, fez apenas 8 partidas, marcou um golaço, inclusive, em uma dessas partidas, mas não teve continuidade. O Barcelona viu uma necessidade de emprestá-lo para outro clube e ele acabou sendo emprestado para o Internacional nessa temporada. Pelo Inter foram apenas 3 partidas, não conseguiu também ter um destaque por lá, perdeu ainda mais espaço com a chegada do Mano Menezes e agora estará se transferindo para o Vasco. Na minha opinião, uma boa contratação, um atleta de 21 anos, que se já passou pelo Barcelona, se o Barcelona pagou 27 milhões de reais por ele, é porque realmente é um jogador de qualidade. Deve estar chegando ao Vasco da Gama nesses próximos dias com moldes semelhantes. Empréstimo até o final do ano, no caso, Barcelona estará emprestando ao Vasco com passe fixado, no final do empréstimo. E sobre o Paulo Vitor, lateral esquerdo, que fez toda a sua base no Nova Iguaçu. Fez a sua base no Nova Iguaçu, foi emprestado ao Botafogo durante ainda as categorias de base, se destacou por lá e pelo destaque que teve no Botafogo, foi contratado pelo Internacional no ano passado. No ano passado, pelo Inter, fez 19 partidas, nenhum gol e uma assistência. Nessa temporada, foram 8 partidas, também nenhum gol e uma assistência. Ele estará sendo emprestado também ao Vasco da Gama, muito provavelmente nos próximos dias, os dois jogadores, Gustavo Maia e Paulo Vitor, devem estar sendo oficializados. O Internacional não irá dificultar, até porque o Vasco não dificultou também na saída do Everton para o Clube Gaúcho. Calma aí, dá um pausa aí no vídeo, porque eu disse pra vocês, a quinta no Vasco tá muito agitada, e eu, após o término da gravação, dei uma olhada nas notícias. O Vasco, além desses dois atletas que eu acabei de trazer, acertou a contratação de mais um, o atacante Fábio Gomes, que pertence ao Atlético Mineiro e será emprestado ao Gigante da Colina até o final do ano de 2022. Ele já deve estar no Rio de Janeiro neste final de semana para realizar os exames médicos e vem sem custos para o Gigante da Colina. Uma informação aí do canal Atenção Vascaínos sobre o atleta, para informar a todos vocês, o jogador que teve um destaque muito grande pelo Oeste de São Paulo no ano de 2019, em 39 partidas foram 18 gols. Após esse destaque, foi contratado pelo Albirex Niigata, clube do futebol japonês, por empréstimo. Pelo futebol japonês foram 19 partidas, 5 gols e 2 assistências, números bons. Retornou ao Oeste no ano de 2020, permaneceu com bons números, 15 partidas, 5 gols e 2 assistências. Após o ano de 2020, no ano passado, 2021, esteve emprestado ao New York Red Bulls da Liga Americana. Em 31 partidas foram 7 gols e 6 assistências. E devido a esse mesmo destaque, esse ano
foi contratado pelo Clube Atlético Mineiro em 16 partidas, 3 gols e 2 assistências. Números não tão ruins para quem é reserva do Atlético Mineiro. Não tem espaço por lá, realmente é um elenco repleto de estrelas, Sacha, Vargas, Hulk, que não falta jogador bom no Atlético. Então tá em busca do seu espaço no futebol brasileiro, tem apenas 25 anos, muito potencial e estará sendo contratado pelo Gigante da Colina, o atacante Fábio Gomes. Uma boa contratação do Vasco, fora essas duas outras que eu acabei de informar a vocês. Então, volte com o vídeo, porque a quinta-feira está muito agitada e tem muita notícia boa ainda para você neste Fala Gigante. As notícias te animam, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Uma quinta-feira agitadíssima dentro do Vasco. E antes de entrar no assunto sobre Vasco CRB, quero falar aqui sobre judicialização, porque sim, ontem aí, aliás, nessa madrugada de quinta-feira, 1h40 da manhã, tivemos a informação que a reunião no Conselho Deliberativo foi judicializada. Eu quero explicar para vocês o que aconteceu. Uma juíza que estava de plantão, no caso a Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz, decidiu favoravelmente a um grupo de beneméritos que entrou com uma ação e acabou fazendo com que viesse a ser derrubada a reunião no Conselho Deliberativo. Com isso, essa decisão judicial suspendeu os efeitos da reunião do Conselho. A decisão impede, inclusive, a continuidade do rito da aprovação da SAF e ameaça a realização da AGE, que estaria marcada para o dia 7 de agosto. Só para contextualizar o que aconteceu para vocês. Houve uma ação proposta pelos beneméritos do Vasco, no caso 5 beneméritos, que teve sentença indeferida em primeira instância. Mas já a decisão, no caso em segunda instância, dessa mesma ação, foi dada em caráter liminar mais cedo ontem, na quarta-feira. Ela foi aceita e estabeleceu o prazo de 48 horas a partir da intimação para que o clube abrisse os contratos. Ou seja, assim que o Vasco fosse notificado, o Vasco teria que ter 48 horas para abrir os contratos, ou seja, os beneméritos ganharam a ação, mas não pararam por aí, porque o Vasco teria um tempo ainda, teria tempo hábil para realizar a reunião no Conselho Deliberativo. Então, devido a isso, o que aconteceu? A partir desse momento, o mesmo grupo dos 5 beneméritos, então, ajuizou uma nova ação, após já terem ganhado mais cedo uma nova ação no plantão noturno para paralisar a reunião no Conselho Deliberativo, alegando que, como não tiveram acesso aos contratos, não tinham base necessária para votar o assunto. A ação dizia o seguinte: os requerentes pleiteiam que seja concedida a medida liminar para suspender, cancelar imediatamente a sessão extraordinária do Conselho Deliberativo, tudo sob pena de multa de R$1.000 à pessoa do presidente do Conselho Deliberativo ou a qualquer outro dirigente do clube que ouse descumprir a ordem judicial. R$1.000 não, R$1 milhão, perdão, para vocês terem noção de como realmente essa ação foi colocada na justiça. Após esse pedido, a sentença saiu no plantão noturno e, no caso, suspendeu os efeitos ali da reunião no Conselho Deliberativo. Como se dão as consequências? O que pode acontecer? Como eu já trouxe para vocês, a AGE pode não ser realizada no dia 7, o que será muito prejudicial ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente da AGE, Otto de Carvalho, iria hoje, no caso, protocolar na secretaria do Clube de Regatas a convocação dessa AGE, e como, no caso, os ritos estão suspensos, a reunião do Conselho Deliberativo está suspensa, não há como protocolar. Ou seja, risco de atraso da AGE e muito prejudicial ao Vasco da Gama. Uma grande pergunta: o Vasco irá se posicionar? Sim, o clube vai recorrer para tentar reverter essa decisão quanto antes, já que tem pressa em finalizar o rito da aprovação. O Otto de Carvalho, que é o presidente da AGE, e o Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, se posicionaram, ficaram muito chateados com isso tudo. Eu não tenho tempo para trazer para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, corre lá na minha página no Instagram, que eu vou colocar 2 videozinhos falando sobre o posicionamento tanto do Carlos Fonseca quanto também do Otto de Carvalho. Uma situação chata, na minha opinião, realmente é muito complicado. O Vasco poderia estar andando aí para frente com essa SAF, com a realização da AGE no dia 7, ter reforços positivos no mercado nos próximos dias, mas dificilmente com essa ação isso poderá acontecer. Quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso que aconteceu nesta madrugada de quinta-feira, se tratando da judicialização da reunião no Conselho Deliberativo. E volto a repetir, torcedor, o Vasco não é para amadores. E para finalizar,
falar sobre Vasco e CRB, que hoje às 7 horas da noite, no nosso Caldeirão em São Januário, para mais de 20 mil pessoas, o Vasco enfrenta a equipe do CRB pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que vivem momentos distintos na competição. O Vasco precisando se reafirmar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e o CRB buscando aí uma continuidade, porque o CRB, para vocês terem noção, não perde há 9 rodadas, 9 partidas. Das últimas 9, empatou 5 e venceu 4. Inclusive, a última partida foi com uma vitória em cima da equipe do Novo Horizontino, jogando em casa, vencendo pelo placar de 2-1. Hoje o CRB é o 8º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, enquanto o Vasco é o 3º com 25. Sendo que o Vasco, das últimas 6 partidas, venceu apenas uma, ou seja, volta a repetir, momentos distintos. Para essa partida, o Vasco conta com o Emílio Faro na beirada de campo, Maurício Souza foi demitido neste último domingo, e eu confio muito sinceramente no trabalho do Emílio, acredito que ele vai muito bem nessa partida de hoje. No nosso Caldeirão, Zé Gabriel levou o 3º cartão amarelo nessa última partida contra a equipe do Vila Nova, ou seja, o Yuri Lara volta normalmente para a titularidade da equipe, e o Vasco deve ir a campo com o Thiago Rodrigues no gol, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo. Escalação normal que o torcedor vascaíno está habituado a ver na Série B e, na minha opinião, é a melhor que o Vasco tem, à disposição. Desfalques: Zé Gabriel, como a gente acabou de informar, Riquelme, que sofreu uma ruptura total no ligamento do joelho. Vasco tem alguns pendurados, em caso de 3º cartão amarelo, fica de fora Quinteiro, Yuri Lara, Nenê e Matheus Barbosa. Rapidamente, sobre a equipe do CRB, 2 titulares desfalcam a equipe de Alagoas por lesão muscular. Zagueiro Gum e o lateral esquerdo Guilherme Romão. A tendência aí é que Diego, Ivo e Wellington Carvalho formem a dupla de zaga titular da equipe de Alagoas. Com isso, provável escalação é Diego Silva, Reginaldo, Diego Ivo, Wellington Carvalho e Raul Prata, Claudinei ou Wallace, Iago e Rafael Logini, Gabriel Conceição, Paulinho Mocelin, Emerson Negueba e Anselmo Ramon. Então, de olho aí, o CRB é uma equipe que vem muito bem na competição e o Vasco não pode dar bobeira. Com relação à arbitragem, Caio Max Augusto Vieira será o árbitro de campo, enquanto o VAR será o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. De olho no Rodrigo Guarizo, que é um árbitro que costuma aprontar contra o nosso gigante da colina. A gente fica por aqui, tentamos fazer o vídeo mais rápido possível, muitas informações, um vídeo muito denso para você. Eu tenho certeza que, se você ficou até o final, tá por dentro de tudo o que tá acontecendo no nosso gigante da colina. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, uma ótima tarde de quinta-feira e retornem aqui pro pós-jogo do gigante. Fique ligado hoje nas nossas redes sociais que não vai faltar informação para você. Grande abraço e, é claro, saudações vascaína.